Oi todo mundo, aqui é a Rê de volta, espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre as melhores leituras de 2021, aquele vídeo que a gente passou o ano todo esperando pra ver quais foram os melhores livros, o que foi incrível, leituras que surpreenderam, livros que foram, assim, além das expectativas. Então hoje a gente vai conversar sobre esses livros. Só que antes de a gente falar sobre os livros, eu quero, é claro, te lembrar pra deixar o curtir aqui embaixo, isso ajuda muito no meu trabalho. E se você tá chegando aqui por esse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho também, que assim você recebe notificações de próximos vídeos. E aproveita aí pra maratonar os últimos vídeos que saíram aqui no canal no mês de dezembro, porque teve muita coisa de retrospectiva e também de expectativa pro ano que vem. E, é claro, não poderia fazer esse vídeo sem agradecer todos vocês que estiveram presentes durante o ano de 2021, que fizeram parte desse ano, que acompanharam minhas leituras, meus sofrimentos, meus surtos, minhas revoltas, tudo. Muito, muito obrigada pela companhia. O ano não teria sido igual sem vocês por perto. Muito obrigada a todo mundo que compartilhou experiências de leitura, recomendou livros, também pegou recomendações de livros aqui comigo. Muito obrigada, sério, gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô aqui então com o meu caderno, onde eu anotei todos os livros que eu li no ano de 2021. E até o momento em que eu gravo esse vídeo, eu li um total de 93 livros. Foi um número muito surpreendente, porque eu tenho uma média de uns 60 livros por ano, talvez, mas assim... Mas também é preciso lembrar que nos anos anteriores eu ainda estava na faculdade, estava na graduação, meu curso era integral, eu lia bem menos. Então, esse ano, gente, a minha vida foi outra depois que eu entreguei o meu TCC, que eu fiquei livre da faculdade. Eu sinto que meu ritmo de leitura melhorou bastante. Também li vários livros interessantes aí ao longo do ano, então acho que tudo isso contribuiu para que eu tenha lido mais livros esse ano. E também não sei, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 16 de dezembro. Pode ser que daqui até o finalzinho do mês eu leia mais outras coisas. Acho que eu não chego na marca de 100 livros, mas 93 livros lidos até o momento foi, assim, um número muito expressivo pra mim. Fiquei bem feliz e também muito feliz com todas essas leituras que eu fiz esse ano, porque tem muito livro bom. Então vamos lá para os melhores livros do ano. Não vou falar em ordem de preferência, na verdade eu vou falar em ordem de leitura, tá? Então aqui, como eu fui listando os livros que eu fui lendo ao longo do ano, eu só vou falar na ordem que eu marquei aqui mesmo. E eu vou começar com o livro Não É Errado Ser Feliz, que foi o primeiríssimo livro que eu li esse ano. Eu terminei ele lá no dia 1 ou 2 de janeiro e foi um livro muito surpreendente. Esse é um romance que foca em um casal protagonista que não vai ter tanto assim desenvolvimento amoroso entre eles, mas mais um desenvolvimento das personagens. Sabe aquele tipo de história em que a autora ou o autor vai desenvolver as problemáticas de cada um dos personagens separadamente? É isso que acontece nesse livro. Eu fiz uma resenha aqui pro canal dele, junto com A Segunda Vida de Missy, que foi um outro livro que eu gostei bastante também, mas não cheguei a favoritar. No caso do Não É Errado Ser Feliz, eu gostei muito das problemáticas que a autora trouxe pra vida da protagonista, sabe, feminina dessa história, que tá passando por uma situação muito difícil. Ela acabou de perder o marido, mas ela tá carregando muita culpa, porque exatamente no dia que ela decide abandonar o marido, que ela decide que o casamento não tá mais dando certo e que ela tomou essa decisão para si de ter uma vida mais saudável sozinha, o marido dela é dado como morto. Ela recebe essa notícia então nesse mesmo dia e tudo na vida dela vai mudar a partir de então, porque além de se descobrir viúva, ela vai lidar com um turbilhão de sentimentos muito conflitantes com relação a essa notícia, a questão do luto, a questão da sua culpa porque ela estava prestes a abandonar o marido, ao mesmo tempo que tem as expectativas das pessoas ali com relação ao comportamento dela após a morte do marido. Enfim, tem muitas problemáticas bem interessantes que a autora trouxe para esse livro. Eu gostei bastante de como ela tratou tudo isso, por isso foi um livro assim que se destacou logo no começo do ano pra mim. Também favoritei os 100 Anos de Solidão, mas isso acho que não é muita novidade pra ninguém, porque eu venho falando sobre esse livro em várias ocasiões aqui no canal ao longo do ano. É um livro bem desafiador. Eu lembro que a gente, quando começou a ler lá no Clube de Membros, a gente estava bem apreensivo com relação a essa leitura. Algumas meninas lá do Clube de Membros não tiveram uma experiência tão incrível quanto a que eu tive. Muitas delas gostaram bastante do livro, mas ainda assim não chegaram a favoritar. Esse é um livro que eu favoritei porque ele mexeu muito comigo enquanto uma experiência de leitura, sabe? Porque além de
ter uma história muito marcante, eu acho, teve também uma história que fez um exercício mental comigo que me estimulou bastante ao longo da leitura, sabe? Toda essa questão de ter nomes e acontecimentos muito semelhantes que podem confundir o leitor. E todo esse processo aí de memorizar personagens, memorizar acontecimentos, fazer conexões com o que já aconteceu. Tudo isso que o autor se propõe ao longo dessa história, que pega várias gerações de uma mesma família, fez com que fosse uma experiência bem única pra mim de leitura, por isso ele também se destacou e se tornou um dos favoritos aí desse ano. Depois nós temos Pachinko, que talvez esteja aí no meu top 3 melhores leituras do ano, que foi um livro espetacular, nós também lemos ele no clube de membros, e é um livro que desde então também eu venho falando aqui no canal e também lá no Instagram e onde eu posso. Eu venho repetindo frequentemente a minha experiência positiva de leitura e também tentando, né, venho tentado recomendar pra vocês e convencer vocês a fazerem essa leitura. Gente, é um livro espetacular. Nesse livro a gente também tem a história de uma família, né, várias gerações de uma mesma família coreana que acaba se mudando para o Japão no começo do século XX. E existe todo um contexto histórico que é muito bem apresentado, sem ficar muito maçante, explicando sobre o que acontecia entre esses países na época, sobre como a Coreia estava sob o domínio do Império Japonês. A história acaba mostrando muito sobre como o povo coreano foi bastante subjugado pelo japonês. Tem também muito sobre o sofrimento que eles tiveram, né, no país estrangeiro que não acolheu eles, sobre como por muitas décadas os coreanos trabalharam, contribuíram para a economia, para o crescimento do Japão de modo geral, e ainda assim foram muito resistentes em admitir que os coreanos nascidos em solo japonês fossem japoneses. Todo esse livro é permeado de camadas que tornam essa história muito, muito completa, muito interessante, aborda vários temas, ele tem alguns gatilhos, então sugiro que você faça uma pesquisa naquele site que diz todos os gatilhos dos livros. Vou tentar deixar aqui embaixo desse site pra você fazer a pesquisa, porque eu acho que se eu for explicar todos esses detalhes, pode ser que eu solte spoiler, mas deixo aqui também a forte recomendação, porque é um livro incrível. Também de literatura coreana, eu tenho O Herdeiros do Mar, que também são um dos favoritos desse ano. Esse é um livro que eu falei em alguns momentos aqui no canal, mas que eu não me sinto muito preparada em recomendar, porque ele é um livro que tem gatilhos fortíssimos de violência contra a mulher, de abuso sexual, enfim, tem vários temas muito, muito, muito complicados. Então eu não me sinto preparada até hoje pra sentar aqui e gravar um vídeo recomendando esse livro. Eu acho que esse livro tem que ser lido com muito cuidado, você precisa estar num momento muito tranquilo pra fazer essa leitura, principalmente se você for mulher, porque tem cenas muito fortes de violência. Tudo isso faz muito parte da história, que vai focar nas mulheres de consolo, que foram mulheres coreanas que foram sequestradas e escravizadas. Elas foram forçadas a se prostituírem para o exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Existe uma dívida histórica irreparável, impagável com essas mulheres, que a maioria já faleceu, outras ainda estão vivas, mas se recusam a falar sobre isso. As que foram à frente, né, foram adiante e denunciaram o governo japonês sobre esses crimes do passado, digamos que não foram devidamente reparados historicamente. Então, esse é um livro muito, muito pesado, muito rico, muito necessário, porque ele faz uma denúncia extremamente importante e, enfim, eu recomendo demais a leitura para leitores específicos. Então, se você se sente aí, né, sensível a esses temas, eu não sugiro que essa leitura seja feita por você, mas caso contrário, caso você se sinta confortável em fazer essa leitura, eu acho que é uma leitura, assim, excepcional e super necessária. Não podia deixar de mencionar Amores Verdadeiros. Foi um dos livros que eu mais, sei lá, que mais conversaram comigo, que mais mexeram comigo emocional e psicologicamente. Esse livro foi escrito por Taylor Jenkins Reid, a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Days Jones and the Six, Malibu Renasce. Eu li vários livros da Taylor esse ano. Esse se destacou dentre todos os que eu li dela esse ano, mas ele se destacou também entre outros livros de romance que eu li. Esse livro, inclusive, está sendo adaptado, tô muito feliz que está saindo filme sobre ele. E esse é um livro que ele fala sobre o amor de uma forma, assim, direta, diferente, mas também de uma forma muito verdadeira. Nessa história, a gente já começa o livro com uma frase super impactante, que é algo do tipo: eu estava jantando com o meu noivo quando o meu telefone toca e é o meu marido. Alguma coisa assim. Aí você fica tipo, como assim? Você tá jantando com seu noivo e seu marido te liga, como que é isso? E aí que a gente vai entender que, na verdade, a Emma é casada, só que o marido dela, ele é uma espécie de jornalista
que faz matérias de viagens sobre lugares muito distantes. Ele foi fazer uma dessas viagens, acho que pro Alasca, quando o helicóptero dele caiu e ele foi dado como morto. Nunca encontraram o corpo dele, mas depois de muitos meses de busca, eles declararam ele como morto porque não encontraram o corpo dele e as buscas, assim, foram infrutíferas. Então, anos depois, a Emma está em outro momento da vida dela, vivendo, sabe, coisas completamente diferentes do que ela vivia quando estava casada, né, quando seu marido estava presente. Ela se apaixonou novamente, ela tá agora noiva de uma pessoa que ela realmente ama, quando surge essa bomba, sabe, essa notícia de que o marido, porque ela foi absolutamente apaixonada, tá vivo e ele tá voltando pra casa. E daí que a gente vai ter essa história partindo dessa premissa. E eu acho muito interessante como que a Taylor Jenkins Reid traz uma história que ao mesmo tempo que você já sabe, tipo, o que vai acontecer, ela ainda assim te deixa muito instigada pra saber o que vai vir logo a seguida, como que as coisas vão acontecer, de que forma que elas vão se desenrolar. E tem essa questão da indecisão do que a Emma vai fazer agora que ela tá noiva de uma pessoa e o marido dela tá voltando pra casa. E muita gente reduz esse livro a um triângulo amoroso. E eu simplesmente acho que resumir o livro a uma história de triângulo amoroso simplesmente não faz justiça a essa história. Porque essa história é muito sobre a Emma, sobre a pessoa que ela é, sobre quem ela foi no passado, sobre quem ela é no presente, sobre o que ela vai querer pro futuro dela. E todas as escolhas que ela vai fazer pra vida dela, relacionadas às pessoas da vida dela, tem muita relação com ela, com quem ela é, com o que ela quer pra vida. Então é muito, muito legal ver como a autora desenvolveu tudo isso ao longo da história. Por isso ele, assim, se tornou um dos meus grandes favoritos. E eu vou falar bem rápido dos próximos, porque sinto que eu tô me enrolando e esse vídeo vai ficar extenso demais. Também entrou pra minha lista dos favoritos o Malibu Renasce, que é outro livro da Taylor Jenkins Reid, que eu também adorei. Eu acho que eu não fiz resenha aqui pro canal sobre esse livro, mas é mais um livro que também me ganhou demais. Junto com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, esses dois livros que eu mencionei aqui agora, da autora, estão no meu top 3 até o momento. Eu gostei muito de Malibu Renasce. Eu lembro de que as últimas páginas do livro, eu tava lendo assim com o olho cheio de lágrima, porque ela desenvolve uma relação entre irmãos muito, muito bonita. Eu me emocionei com o livro, eu fiquei instigada e presa e curiosa pra saber o que ia acontecer. Todas as problemáticas que ela foi desenvolvendo ao longo da história simplesmente me ganharam desde o princípio. Eu fiquei louca nessa história. Flores Partidas foi um dos principais livros de romance policial, investigativo que eu li esse ano. Já tinham me falado antes sobre esse livro, né, sobre esse ser um dos melhores livros da Karen Slaughter, e eu acho que eu comecei muito bem. Esse livro tem muitos gatilhos fortes de violência. A gente vai acompanhar a história do desaparecimento de uma menina alguns anos atrás e os desenvolvimentos que isso vai tendo no presente, na vida dos familiares dela. E também a gente vai tendo mais informações ao longo da história sobre o desaparecimento dela e que tipo de relação isso tem com outros crimes que aconteceram, crimes semelhantes, desaparecimentos semelhantes que foram acontecendo desde então. Então a gente vai tendo aí todo esse desenvolvimento desse suspense e eu gostei demais de como a autora construiu essa história, porque geralmente nesses livros o grande plot, digamos assim, né, a grande reviravolta, ela aparece no final. Nesse caso não, a autora traz isso no meio do livro, é uma reviravolta realmente muito surpreendente, e do meio pro fim a gente só vai acompanhando os desdobramentos disso, e ainda assim são desdobramentos que você não espera. Então eu gostei muito desse livro, achei ele muito bem escrito e quero ler outros livros da autora também. Coloquei também como um favorito do ano 1984, do George Orwell, que foi um livro que me causou muitos pensamentos, reflexões, indagações, enfim. Eu comentei melhor sobre essa experiência de leitura no vídeo em que eu fiz aqui no canal, falando sobre os clássicos que eu li esse ano, né? Eu fiz um ranking aí de todos os clássicos que eu li, então eu comentei com mais detalhes sobre 1984 nesse vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo. E eu inclusive comentei lá que eu tive uma experiência bem, digamos, ambígua com essa história, porque ao mesmo tempo que foi um livro que me deixou muito instigada pra saber o que ia acontecer, aonde que ia dar tudo aquilo. Ao mesmo tempo foi um livro que eu li muito devagar e que quando eu pausava a leitura, eu não sentia tanta vontade assim de voltar. Foi bem complicada aí toda essa experiência, mas de modo geral foi uma leitura muito, muito interessante, muito necessária, recomendo pra todo mundo e eu gostei muito do livro. Então fica aqui mais uma vez a recomendação, se tornou sim um dos favoritos de 2021. O Impulso tá também aí entre os melhores thrillers de 2021. Esse livro, gente, foi assim, ó,
O Sabor. Eu gostei demais desse livro. Ele é um thriller que vai abordar a temática da maternidade. O foco da narrativa dele é na protagonista, pela perspectiva dela em primeira pessoa, como se ela estivesse escrevendo para o seu ex-marido sobre a sua relação com a maternidade, principalmente com a filha mais velha do casal. E a gente tem ali, logo no começo do livro, uma introdução muito interessante que fala sobre toda a herança genética que mulheres vão tendo com as mulheres que, enfim, foram suas mães e suas avós e tudo mais. Existe toda essa questão aí da herança genética também aí ao longo da história, porque a gente vai vendo cenas, narrativas do passado, das antepassadas dessa protagonista, a sua avó e a sua mãe, como as duas tiveram uma relação bem conturbada com relação à maternidade, e a gente vai tendo também essa narrativa da protagonista, que é a Blythe, e a sua experiência com a maternidade, com a sua primeira filha. Então a gente tem aí toda esse tema trazido dentro desse thriller. E ao mesmo tempo que a gente... Só que esse é um tipo de livro que você vai descobrindo as coisas aos poucos, porque como é essa protagonista que tá narrando pro marido desde o começo, desde que eles se conheceram, desde que eles decidiram se casar, decidiram ter filhos e tudo mais, foi uma coisa muito gradual. Então eu sinto que foi uma história que foi crescendo com o passar da leitura. E esse é o tipo de leitura que não vai te explicar todos os pontos da história. E nesse caso, eu sinto que foi muito bem feito, porque é uma história que abre possibilidade pra você interpretar diversas coisas. Então, eu gosto muito quando os autores trabalham muito bem essa questão dos pontos que ficam abertos, as pontas soltas, e que eles abrem possibilidade para o leitor interpretar e para o leitor ter a sua conclusão com base nas suas próprias... Porque, querendo ou não, a gente tem os nossos próprios julgamentos, Todas as nossas vivências passadas enquanto seres humanos, fazem a gente ter certos pré-julgamentos. E quando a gente vai lendo esse tipo de história, que a gente vai deduzindo certas coisas, vai absorvendo certas informações, no final, quando tem essa ponta solta, cada um de nós vai ter uma percepção diferente, talvez uma conclusão diferente do que tem acontecido ali dentro da história. Então eu acho isso muito interessante, por isso o livro cresceu bastante pra mim, e eu gostei demais desse thriller e deixo aqui a recomendação também pra você. Torturado apenas não podia ficar de fora dessa lista, tá? Foi um dos melhores livros de 2021, com toda certeza. E essa foi daquele tipo de história que você já começa sabendo que você vai amar, sabe? E é curioso, porque tem casos de livros que ficam super hypados que eu fico com o pé atrás, mas com esse isso não aconteceu. Eu já tinha certeza de que eu ia gostar desse livro, de que ele ia ser uma leitura muito impactante pra mim. Esse livro narra a história de uma família que trabalha em uma fazenda do interior da Bahia, bem no sertão mesmo. E o autor também retrata a história de outras famílias que vivem em situação semelhante à da família principal, que é uma situação análoga à escravidão. A gente tem essa família que vive nessa fazenda, que tem o dono, e eles trabalham ali de sol a sol sem receber nada por isso, apenas o direito de morar ali naquela terra que eles já plantam, que eles já fazem acontecer a coisa, e eles também têm o direito de ter o seu pedacinho de terra ali, o seu quintalzinho, onde eles vão plantar aquilo que eles vão comer. Então, além de eles plantarem o seu sustento, eles também plantam o sustento da fazenda. Então tem toda essa denúncia aí a esse tipo de trabalho análogo à escravidão, que, enfim, infelizmente ainda acontece em muitas regiões do Brasil. Só que além disso, a gente tem também muito de cada um dos personagens e das duas irmãs que são as personagens principais dessa história. Elas têm pouca diferença de idade, então elas são criadas próximas, elas são muito unidas, muito juntas. E logo ali no começo do livro, elas estão juntas, vasculhando a mala da avó delas, que fica guardada embaixo da cama. Elas sempre fazem muitas coisas juntas, inclusive traquinagens assim. Então, elas estão ali fuxicando essa mala da avó quando elas encontram uma espécie de uma faca muito diferente, que tem um cabo de tal jeito, o corte da faca é muito louco, enfim, é uma faca muito especial. E nesse dia vai acontecer um acidente que uma delas vai ficar sem língua. E a gente passa, praticamente o livro inteiro sem saber qual é a irmã que tá sem língua. É muito, muito... Eu lembro que eu me sentia muito instigada, ao mesmo tempo muito frustrada. Isso porque ao longo da leitura o autor vai dando ali certas dicas, certas coisas que fazem a gente pensar, será que é essa? Não, mas será que é essa aqui? Não, mas eu acho que é a outra mesmo. Não, mas pode ser que seja essa. Então eu passei boa parte da leitura tentando decifrar qual que era a irmã e que tava, tinha sofrido o acidente. E, sério, foi uma das coisas mais legais
desse livro todo foi essa questão aí do enigma. Mas o livro vai muito além dessa parte legal, digamos assim, de você tentar decifrar qual foi a irmã que sofreu o acidente. Na verdade, o autor traz várias denúncias ao longo dessa história e muitas reflexões também sobre pobreza, sobre a situação das pessoas nesse tipo de trabalho. Ele traz muito também sobre os períodos de seca e como tudo sofre nesse período de seca, a natureza, as pessoas, como a seca impacta, né, a vida das pessoas de modo geral. Enfim, gente, é um livro completo que tem de tudo, tem momentos de comicidade, tem momentos de tensão, momentos de suspense, momentos de nervoso. É um livro incrível, incrível, e se tornou um dos meus favoritos com toda certeza. A Vida Invisível de Ed La Rue também entrou aí num dos meus melhores livros do ano. Eu também tinha expectativa de que esse livro fosse ser uma grande leitura, mas eu não estava imaginando que ele fosse suprir essas minhas expectativas, e foi um livro que conversou tanto comigo, tanto, gente, demais. Eu comentei sobre isso no vlog, em que eu fiz aqui pro canal, né, que eu li esse livro, vou deixar o link aqui embaixo, e não vou me estender muito sobre esse livro, porque muita gente já falou sobre ele, eu inclusive. Só a título, então, de registro aqui nesse vídeo, A Vida Invisível de Ed La Rue foi, sim, um dos melhores livros que eu li esse ano. A Biblioteca da Meia-Noite, com toda certeza, tá também aí no top 3 melhores leituras desse ano. Gente, sério, esse livro, ele, assim, ele é sem palavras pra essa história, ele é inexplicável, só você lendo mesmo pra você saber. Esse é outro livro que tem vlog de leitura aqui no canal, e eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu ainda fico muito feliz sempre que eu recebo mensagens de pessoas me falando que estão comprando esse livro por indicação minha. Gente, sério, leiam esse livro. Eu espero muito que quem comprou aí por recomendação minha também tenha amado, porque assim, senão, amor, pode deixar de me seguir. Gente, é zoeira, tá? Mas enfim, esse livro não tem como não gostar, simplesmente não tem como, tá? Eu acho que vai ser um livro favorito também aí quando você pegar pra ler. E é isso, gente, um dos melhores livros desse ano com toda certeza. Também coloquei entre os favoritos O Retrato de Dorian Gray, que também tem vlog aqui no canal. E esse foi um dos livros que eu favoritei bem recentemente. Gente, eu amei essa história, não apenas por causa da história do livro e todas as complexidades que ela traz, mas também pelo impacto que esse livro teve na época da sua publicação, pela história do autor, pelas consequências que esse livro trouxe para toda a sociedade vitoriana e pro quanto ele marcou, assim, a história da literatura de modo geral. Eu falei muito melhor sobre essa experiência no vlog, então vai lá assistir. Mas não posso deixar de repetir, né, que eu já falei isso antes, que conhecer mais sobre o pano de fundo dessa história fez com que ela crescesse muito mais, sabe, do meu ponto de vista. Então deixo aqui fortíssima recomendação dessa história. Leiam, gente, incrível. A Casa dos Espíritos também entrou pra minha lista de melhores leituras. Foi também um daqueles livros que marcam muito o leitor. Ele me marcou demais, não só pela história que a autora traz, mas também, mais uma vez, por todas as críticas e denúncias que ela vai fazendo, embutida dentro dessa história, toda a questão política, que eu acho que representa muito, né, a história política de vários países da América Latina. Eu recomendo muito esse livro. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer um vídeo específico sobre ele, mas de tanto eu já ter falado aqui no canal recentemente sobre esse livro, eu acho que talvez vocês nem precisem mais de uma resenha para serem convencidos a ler. Então, mais uma vez, aqui nesse vídeo, estou reforçando o apelo. Leiam essa história, que ela é incrível, maravilhosa, e vai, com certeza, mexer muito com você também. E por fim, minha última leitura favoritada esse ano foi Uma Chama entre as Cinzas. Eu amei essa fantasia. Esse foi o melhor livro de fantasia que eu li esse ano. Sinceramente, eu não tava... Assim, eu tava esperando que fosse gostar, mas eu não tava esperando que ele fosse ser uma leitura tão grande pra mim. Eu gostei muito do universo, eu amei as personagens, eu amei as características, sabe, a personalidade de cada um deles. Eu acho que toda essa relação que a autora cria entre os personagens principais, que são a Laia e o Elias, toda essa questão de lealdade, de você ser leal com o outro, mas antes de tudo você ser leal com você mesmo, com os seus princípios, fez com que a história fosse muito grande pra mim. E fez também com que eu me lembrasse de outras histórias como Jogos Vorazes, né, a relação entre a Katniss e o Peeta, sobre como eles são muito leais uns com os outros, mas antes de tudo com eles mesmos. Eu senti algo muito parecido entre a Laia e o Elias, que são os personagens principais de Uma Chama entre as Cinzas. E é muito legal ver como tem esse dilema entre a pessoa colocar os seus princípios em primeiro lugar, mas por colocar os princípios dela em primeiro lugar, ela tá colocando o outro também em primeiro lugar, tá priorizando
o bem-estar do outro. Eu acho isso muito, muito, muito legal, como as autoras construíram isso e como que a autora de Uma Chuva em Três Cinzas fez isso dentro dessa história. Eu gostei muito do livro, gente. Deixo aqui a recomendação pra você que ainda não leu essa história. E é isso, gente. Esses foram os melhores livros que eu li em 2021. Agora eu quero saber de você qual foi ou quais foram os melhores livros que você leu nesse ano. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler, pegar recomendações de livros ali nos comentários com vocês. Eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer aos membros do canal por todo o apoio de sempre, galera. Muito, muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau!